Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro dominical, onde nós estamos estudando nossa escola bíblica dominical, as lições da Convenção Batista Fluminense, da revista Palavra e Vida. E nesse nosso estudo, nós vamos estudar sobre o personagem Davi, né? Estudamos sobre Josué com o nosso irmão Jorge Fontaine e nós vamos estar estudando sobre Davi. E o título desse estudo é Davi quando a adversidade é gigante, né? Esse estudo vai falar sobre para que nós chegarmos a uma vitória, assim como Davi chegou à vitória contra Golias, ele passou por algumas circunstâncias e o povo de Israel também passou por algumas dificuldades, né? E nós sabemos que os filisteus, né, que foram derrotados por Davi, mas mesmo antes dessa vitória, né, de Davi sobre os filisteus para o povo de Israel, o povo de Israel já tinha tido alguns embates com os filisteus, né? Durante lá, sob a liderança de Davi, né, o povo de Israel sofreu uma derrota, se podemos assim dizer, né, e foi muito vergonhoso para o povo de Israel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, você pode ver lá essa narrativa também a partir também do capítulo 4. Né? Mas depois que Saul foi ungido rei, né, Saul conquistou também uma importante vitória sobre os filisteus. Mas essa vitória que Saul conquistou sobre os filisteus, ela não foi uma vitória suficiente, não foi uma vitória cabal, não foi uma vitória terminal, né? E aí até chegar a esse ponto de realmente os filisteus novamente afrontar o povo de Israel. E lá no capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do primeiro versículo, né, nós vamos ver essa narrativa em que o povo de Israel sendo afrontado pelo povo filisteu, e nós vamos ver que o povo de Israel, por eles ser apresentado a eles um homem, um guerreiro, né, que vai desafiar o povo de Israel. Ao longo do capítulo 17 você vai ver isso aí. E podemos dizer assim que o povo de Israel, por que não dizer o povo de Deus, estava amedrontado, estava assustado. Né? E logo aqui no primeiro versículo do capítulo 17, né, de 1 Samuel, ele diz aqui: os filisteus se ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Éfese-Damim, entre Socote e Azer. Então o que nós podemos observar aqui? Que mesmo que muitas das vezes você não possa perceber, mas o ideal é que você esteja percebendo, o inimigo está se arregimentando, ele está se preparando para um ataque, né? E o importante é que quando nós somos servos de Deus, como somos pessoas que buscamos a Deus, nós temos que estar apercebidos, temos que estar vigilantes, para que nós não possamos ser engodados por essa situação, né? E aqui no versículo 2 aqui, Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e prepararam o ataque contra os filisteus, né? Então mostrando que nós devemos estar alertas, né? E uma grande máxima que nós usamos no serviço militar, e um jargão, né, que diz que quando é que nós estamos preparados para a guerra? É no tempo de paz, né? Enquanto há bonança, você tem que estar preparado, né, para a guerra. E a palavra de Deus vai falar que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas nós vemos que muitas das vezes o homem que está ao nosso lado, quer dizer, o ser humano que está ao nosso lado, muitas das vezes é instrumento para que nós venhamos a ser atacados. Então, nós devemos estar prontos, devemos estar preparados para que nós não venhamos a ser atingidos ou ser alcançados. E aí nós vamos ver ao longo do decorrer desse texto aqui, no versículo 3, que os filisteus estavam no monte e Israel em outro, e um vale os separava, né? Então, nos levando aqui a crer que no vale seria o local onde eles se encontrariam para pelejar e para guerrear, né?
E aí diz aqui no versículo 4 que então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Em algumas literaturas você vai ver aí que ele vai dizer que ele tinha de 2,70 m, 2,90 m, 2,99 m, ou seja, variava entre 2,70 m e 3 metros de altura. Então a gente fica imaginando, para minha estatura, que eu tenho 1,67 m, eu não sei qual a sua estatura, mas certamente você não tem nem 2 metros. Imagina alguém de 2,70 m a 3 metros de altura. Então, quando o povo de Israel viu que aquele homem se apresentou com todo aquele regimento, com aquela armadura, com aquela couraça, com aquela lança, né, eles ficaram apavorados. Até porque eles já conheciam o histórico dos filisteus, eles já haviam afrontado o povo de Israel. E mais do que isso, eles eram um povo dado à guerra, eles estavam preparados, eles viviam preparados, né, porque eles usavam a guerra como instrumento de conquista. Né? E aí vai dizer aqui, diz aqui no texto, que ele tinha um capacete de bronze, como eu falei, a armadura, né, que ele usava, e no versículo diz aqui, também usava caneleiras de bronze e dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança parecia com o eixo de um tear, né, de fazer tecido. E para dar e a ponta da sua lança pesava 6 ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à frente dele. Ainda tinha alguém que ainda carregava o escudo para ele, né? Alguém que preparava ele para o combate, né? Então nós podemos tirar para nossas vidas que o inimigo das nossas vidas, ele está sempre pronto a nos atacar. Ele está sempre pronto a querer nos derrotar, né? Mas em contrapartida, como eu falei anteriormente no início, nós também devemos estar prontos, né? A Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai falar que o nosso espírito o nosso espírito está arraigado no Senhor, ele está forte, né? Mas nossa carne é fraca. Muitas vezes nós temos medos das afrontas, muitas das vezes nós temos medo daqueles que nos perseguem, muitas vezes nós temos medo daqueles que falam mal contra nós, né? Ou contra até a nossa o nosso modo de cultuar, o nosso modo de adorar a Deus, né? Mas nós não podemos deixar que essas coisas venham nos abalar. Assim como nós vamos ver aqui na narrativa do texto, essas coisas não abalaram a Davi, né? E vai dizer aqui no versículo 8, e ele então parou e gritou às tropas de Israel. Ele não se intimidou, não foi lá e mandou um recado para alguém, não. Ele bradou em alta voz, que para as tropas de Israel, ou seja, para todo o exército. Quer dizer, ele passou um terror, né? Fez uma guerra psicológica. E o povo de Israel estava entrando nessa, né? Ele diz aqui, então parou e gritou a tropa de Israel, porque armaste a batalha, não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que possa me enfrentar. E ele ainda estava afrontando ainda. Ele estava se achando cara, né? E imagina, né? E o povo ali encolhido, com medo, assustado, né? E a gente vai vendo aqui, o texto vai narrando aqui, e diz aqui, que quando ouviu essas palavras do filisteu, Saul e todo o Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Ficaram assustados, amedrontados. Não só os soldados, o próprio rei, alguém que deveria encorajar os seus soldados, né? Alguém que dizia assim, não, nós vamos vencer, nós vamos ganhar essa batalha, mesmo que a situação tivesse difícil, né? Porque no momento desse, se você não tiver alguém que faça, que te encoraje, que realmente que vá incentivar, é muito difícil, né? Então, e mais nós temos, a Bíblia fala que nós temos um general que é Cristo, e ele que vai pelejar as nossas batalhas através do Espírito Santo. Mas nós não podemos tirar a nossa visão, o nosso foco, né, para que nós possamos vencer a batalha. E aqui, durante a narrativa desse texto, lá no versículo 16, vai dizer o seguinte, que Golias fez isso durante 40 dias. Imagina essa pressão psicológica. 40 dias. E aqui diz que ele ia 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde ele ia lá e afrontava, né? Aí ainda lançou um desafio. Olha, se tiver algum homem de vocês aí para poder lutar comigo, mas se perder, vocês serão nossos escravos, vocês vão nos servir. Se nós perdermos, nós vamos
ser escravizado. Mas ele estava dizendo que ele estava se achando que eles iam ganhar a guerra, iam ganhar a guerra porque ele realmente fazia diferença à frente daquele exército, pelo seu porte, né? Pela sua postura, pela sua arrogância, né? Pela sua pressão que ele fazia psicológica em cima do povo de Israel. Então ele já achava que a batalha estava ganha. Ele fez aquilo só para poder fazer mais uma provocação, né? Mas a narrativa do texto vai dizer, né, que Davi, aquele homenzinho que estava lá no campo, e o seu pai diz assim, ó, vai lá ver vai lá visitar lá os seus irmãos lá que estão embaixo da tutela de Saul, lá no campo de batalha. Quer dizer, o pai certamente estava preocupado com seus filhos, com seus 3 outros filhos que estavam ali naquele local. E ele manda preparar alguma coisa, um pão lá e mais alguma coisa, uns grãos para levar lá para os seus filhos que estavam lá no campo de batalha. Ainda manda um agradinho lá para o capitão da guarda, lá manda uns queijos, né, para poder ter uma facilidade para poder chegar aos irmãos no campo de batalha, porque certamente qualquer pessoa não podia estar ali. Né, e se Davi não estava ali, porque ele não tinha idade suficiente para estar naquela guerra, né? Mas a gente sabe que a providência de Deus, a ação de Deus é diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, né? O mover de Deus é totalmente diferente. E aprove Deus que Davi fosse ali. Ele foi ali procurar os irmãos e pergunta daqui e tal. E não, eles estão lá na frente de batalha. E ele vai lá onde estão os seus irmãos, né? E de lá ele toma a situação do que está acontecendo aí. Aí contam para ele o que estava acontecendo e tal. Né? E uma dessas vezes em que Golias vem, né? E ele pergunta, quem é esse camarada aí? Quem é esse incircunciso? Né? Ou seja, quem é esse cara aí que não é do povo de Israel, que está afrontando o povo de Israel? Está afrontando o povo do Deus vivo. Quem é esse camarada aí? Né? E eles dão uma ficha, colocam, né? Eu acho que eles pensaram até que Davi também fosse ficar amedrontado com aquela estrutura daquele gigante, né? Mas ele é chamado lá a Saul, a presença do rei. Ele diz assim, não, rei, eu vou pelejar. Porque quem é esse incircunciso aí que quer afrontar o exército do Deus vivo? Né? E aí o texto vai dizer o seguinte, que Davi vai até a beira de um riacho, pega 5 pedras e pega ali a sua tiradeira ou a sua funda, né? Para poder enfrentar essa situação, né? Mas aí ele narra para o rei e diz assim, olha, eu sou um pastor de ovelhas, né? E eu lá, quando estou lá no campo, lá tomando conta das minhas ovelhas, né? Quando vem o lobo, eu afugento ele e bobear, eu mato o lobo. Se vier o urso, eu é da mesma maneira, né? E o lobo, quando dá o eu pego ele pela cauda e destroço ele, né? E como eu não faria com esse camarada que está afrontando aí o povo de Israel, né? E a narrativa do texto vai dizer que ele pega o seu cajado e pega aquelas pedrinhas, bota na sacola e pega lá a sua funda ou a sua tiradeira e vai encontrar com Golias, né? E Golias diz, pô, quem é esse camarada para vir com um pau? Ou seja, viu ele com um cajado na mão, né? Para poder lutar contra mim? Tá pensando que eu sou um animal? Que tá aqui, né? Ou seja, ele esperava que fosse alguém do porte dele, ou seja, desculpa, um guerreiro, alguém que viesse realmente entrar na batalha, que fosse pegar a espada, que fosse desafiá-lo para um combate. É isso que ele imaginava que fosse acontecer. Mas não aconteceu nada disso, né? A gente vê que a providência de Deus, né? Deus é aquele que provê e tira das coisas incertas a certeza, né? Era algo incerto, um cara como Davi, franzino, né? E o texto vai dizer que o Saul bota a armadura dele em Davi e ele não consegue suportar aquela armadura porque ele vai dizer, olha, eu não tenho prática de usar armadura, eu não sou um soldado. Eu não sou um soldado, né? Eu não sei, não tem jeito. Se eu ficar, eu vou ficar imobilizado. Então, diz que ele jogou aquilo pelo chão, tirou aquela armadura e ele foi para o combate sem armadura, né? Com 5 pedrinhas e uma funda ou uma tiradeira, né? O que poderia fazer esse camarada, né? Então a gente pode imaginar, né, que Deus, um pouco que nós temos que Ele nos dá, né? Que é o muito para cada um de nós podemos fazer proeza, né? Com 5 pedrinhas e uma tiradeira. Num combate, o que nós podemos fazer? Então, quando nós temos a ação de Deus em nós, aquilo que parece pouco, aquilo que parece que não vai resolver absolutamente nada, é aquela situação que vai nos conceder e nos vai dar a vitória, né? E não foi diferente assim com
não foi diferente assim com Davi, né? Mediante aquela situação adversa, ele não se acovardou, né? Ele se apresentou. Então nós temos que ter em mente que no momento de dificuldade nós não podemos nos acovardar, nós precisamos nos apresentar. Porque a palavra fala que a guerra, ela está aí, né? Nós precisamos ir no vale lutar, não temos que ficar no vale, mas é a necessidade, muitas vezes, nós enfrentarmos a batalha, nós não podemos fugir dela, né? Que mais na frente ela vai se apresentar. E durante a narrativa desse texto aqui, né, vai falar que lá no versículo no versículo 20, né? Davi então se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um pastor e pegou tudo e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Interessante também observar que Davi era um homem obediente, um homem de família, obediente. Ele não perguntou por que eu devo ir, o que eu vou fazer lá, meus irmãos. Não, ele simplesmente obedeceu. E a Bíblia fala que a obediência é algo fundamental, né? Que quando a gente obedece, facilmente nós vamos passar pelas dificuldades, porque Deus está conosco e sabe que nós vamos ouvir a voz dele quando ele vai falar conosco. E como eu falei, ele chegou ali naquele campo de batalha, se deu de frente com o gigante. E a Bíblia vai falar, na narrativa desse texto aqui no capítulo 17, que quando Golias se levanta para ir ao encontro de Davi, Davi se levanta em força de expressão, quer dizer, parte em direção a Saul, a Golias. Ou seja, é muito importante nós entendermos que nós não podemos ficar acuados, sentados, esperando o inimigo chegar à nossa porta. Nós precisamos ir de encontro para destruir, para derrubar o inimigo. E a palavra de Deus vai falar que Davi, com uma única pedra, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para Golias cortar a cabeça dele já na primeira espadada, mas ele com uma única pedra, né? Com a única pedra, coloca aquela pedra naquela funda, naquela tiradeira e lança. E aí o texto vai dizer que aquela pedra se encrava na testa de Golias e ele tomba, cai para frente. Então mostrando que muitas das vezes o inimigo se apresenta de um tamanho que às vezes nós ficamos assustados. E às vezes o pouco que nós temos na mão é o suficiente para nós derrubarmos o inimigo. Mas nós precisamos ter fé, acreditar assim como Davi acreditou. E mesmo naquele momento circunstancial ali, para que, como eu falei, tinha tudo para dar errado, para ele literalmente perder a cabeça naquela batalha, né? Mas ele consegue derrubar o inimigo e corta a cabeça do inimigo e leva e mostra para Saul, né? E isso aí depois é para um outro assunto, mas nós vamos ver que a partir daí acho que cria um certo ciúme, um certo incômodo de Saul para com Davi, né? Começa a persegui-lo em outras situações. Mas nós vamos ver e vamos entender que o importante, como diz mostra aqui no texto, é nós estarmos com a nossa fé voltada para Deus. Não levar em conta que o momento difícil, nós não vamos passar por ele e nós não vamos resistir. Porque a palavra de Deus fala que ele não dá dificuldade, ou seja, não traz até nós aquilo que nós não podemos resolver. Em outro texto vai dizer que nós não podemos suportar. Não dá provação alguma que a gente não possa suportar. Então muitas das vezes a gente, quando está de frente com o inimigo, achar que realmente não tem mais jeito, né? Olha lá na sua sacolinha, né? Olha lá naquelas pedrinhas que tem na sacola. Olha lá na sua tiradeira, na sua funda, né? Que às vezes por aquilo que você considera pouco, né? Por aquilo que você considera pouco, que você conhece, por aquilo que você conhece pouco da palavra de Deus. Mas é isso que vai fazer você derrubar o inimigo. Então a adversidade, ela não vem para nos derrubar, mas ela vem para que nós possamos nos fortalecer, para que quando as situações adversas se levantarem, nós possamos, através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra, nós possamos realmente derrubar o inimigo. Porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus já venceu. Ele venceu a morte, venceu a cruz, né? E ele nos deu essa oportunidade para que, juntamente com ele, nós sermos também vencedores, né? E aí o texto vai dizer aqui, nos 2 últimos versículos desse capítulo, vai ser aqui. E Davi pôs a espada sobre a armadura
e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, e disse então Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi as tirou. Então, não queira usar aquilo que não convém a você. Que às vezes, muitas vezes é bom, é apropriado para o outro, mas não é apropriado para você. Então se pega na palavra de Deus, que eu acho que é o que é apropriado para você, né? Vista a armadura de Deus, né? Paulo falando lá aos Coríntios, né? Para que você possa vencer as batalhas. E aqui no finalzinho desse capítulo, né? Isso aqui, depois que Davi matou o filisteu, Abner chamou e levou à presença de Saul, e Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul perguntou a Davi e respondeu: sou filho do teu servo Jessé belenita, né? Então mostrando que Davi era alguém que tinha uma origem, tinha uma família, né? E ele estava pronto a cumprir aquilo que que Deus havia destinado para ele, né? E eu não sei se ele, eu não me lembro aqui agora, não sei, melhor dizendo, não me lembro se ele recebeu a recompensa que como havia sido anunciado. Mas o importante não é a recompensa que o mundo quer nos oferecer. O importante é a recompensa que Deus tem para cada um de nós, né? Ele diz que, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? E a palavra de Deus diz também: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se nós quisermos viver com Cristo, ter uma vida eterna com Cristo, temos que enfrentar as batalhas que virão, que estão neste mundo e virão neste mundo, né? Porque nós sabemos que os dias são maus e cada dia mais nós vamos vendo que a maldade continua neste mundo e o homem cada vez mais se rebelando contra o seu Criador. Mas a palavra diz que nós temos que viver uma vida firme e constante na presença de Deus, para que nós possamos poder alcançar a vitória, né? Então, se algum gigante se levantar na sua vida, tem se levantado, se alguma adversidade tem encontrado você, lembre-se que na sua sacola Deus coloca alguma coisa para que você possa derrubar o inimigo. Que Deus assim nos abençoe. Graça e paz.